Olá, eu sou Emanuel Richard e aqui eu compartilho minha experiência como um pai que sozinho criou três meninas e as impulsionou para seguirem suas vidas. Eu não tive rede de apoio, eu não tive ninguém que ficasse com as meninas, que me ajudasse em casa. Começou, na verdade, quando eu me separei, mas, bem, começou bem antes disso. Depois eu conto em outros vídeos, para isso aqui não ficar também tão longo. Eu me separei há quase 15 anos. Hoje, por exemplo, as minhas filhas, a mais velha já tem 25 anos, a do meio tem 24. Essas duas já saíram de casa, já estão seguindo seus caminhos. Só estão com a caçula, que já tem 20 anos, que também já está encaminhada, tem um trabalho dela, segue a vida dela já, mas é a única que ainda mora comigo. Então, há cerca de quase 15 anos eu me separei, e nessa época as meninas pediram para ficar comigo. E aí foi quando começou essa minha jornada de pai sozinho, porque até então eu tinha a minha esposa também para a gente compartilhar essa jornada na criação das filhas. Mas quando eu me separei, elas pediram para ficar comigo. É claro que isso tem todo um trabalho prévio, né? Eu sempre fui um cara que procurava sempre estar muito presente nas vidas delas. Eu sempre estava planejando, imaginando como poderia ser o futuro dessas meninas e procurava preparar as bases para que elas hoje pudessem seguir as vidas delas com aquilo que eu acho que é o certo, né? Os meus princípios morais. E também a experiência, conhecimento, o estudo, a educação, que eu queria que elas tivessem quando elas chegassem esse momento de seguirem seus caminhos. Pois bem, antes de me separar, eu já era muito ativo. Eu era um pai que, apesar de trabalhar, apesar de ter as minhas responsabilidades e também ter a minha esposa para compartilhar, dividir essa tarefa de criar as meninas, eu estava muito presente, estava muito junto delas, estava muito procurando tomar decisões e orientações e caminhar. Na verdade, eu procurava muito esse encaminhamento para as minhas meninas crescerem e elas seguirem os caminhos dela. Eu acho que uma coisa que eu falo muito aqui, que agora eu me toquei, é as meninas, as minhas filhas, seguirem os seus próprios caminhos. Porque eu acho que, desde quando eu tive minhas meninas, eu queria que elas se tornassem pessoas autônomas. Não queria que elas seguissem dependentes de mim. Como hoje, por exemplo, agora que eu estou podendo aproveitar a minha vida, porque elas já estão encaminhadas. Então, aquela minha missão de criar as minhas meninas, eu já cumpri boa parte delas, né? É claro que mesmo elas longe, mesmo as duas mais velhas estando longe, essas duas mais velhas ainda continuam sob minha responsabilidade. Eu sou pai, né? Uma coisa que eu sempre disse para elas: eu sou seu painho. Então elas me chamam de painho, mas não me chamam de pai, de papai, de papi. Eu sou seu painho, não sou seu amigo. E painho é para sempre, né? Então, mesmo elas já estando seguindo os caminhos delas, já sendo adultas e tudo, elas sabem que elas têm o painho aqui. E eu, de vez em quando, dou uns puxõezinhos de orelha, reclamo, oriento. Mesmo eu estando à distância, eu estou sempre monitorando as vidas delas. Eu estou sempre aconselhando. Mesmo distante, eu procuro estar presente, né? Não preciso todo dia mandar mensagem, todo dia falar. Não, mas elas sabem que eu estou aqui sempre de olho, prestando atenção, e que elas têm aqui na casa
do painho delas, a casa delas. No momento que elas quiserem voltar, precisarem voltar, tiverem, elas sabem que tem aqui um ninho, né? Um porto seguro para elas. Pois bem, quando eu me separei, as minhas filhas pediram para ficar comigo. A mãe foi curtir a vida, já certíssima. Graças a Deus que eu fiquei nessa responsabilidade para criar as minhas meninas. E fiquei sozinho criando minhas meninas. E a mãe foi curtir, foi namorar, foi aproveitar a vida dela, enquanto que eu fiquei cuidando das minhas meninas. Foi uma época muito desafiadora, porque eu não fui preparado para criar filhos, né? Filhas ainda mais. Eu não sou mulher, eu não sei ser mulher. Quando eu vejo uma mãe, geralmente acontece isso, uma mulher dizendo, eu sou pai. Que lorota é essa? Nunca vai ser pai e mãe. Eu nunca vou conseguir ser a mãe, eu não tenho como substituir. Eu não tenho, da mesma forma que a mulher, não tem como substituir um pai. A gente tenta suprir a falta da melhor forma possível, mas não substituir, não é possível. Eu não sei o que é ser mulher, eu não menstruo, não tenho os hormônios da mulher, eu não uso calcinha, sutiã, eu não sei o que é isso, eu não sei. Então, da mesma forma que uma mãe nunca vai saber o que é que um filho homem vai passar, porque ela não passa por ser uma mulher, ela não ter as mesmas características de um homem, ela não ter passado pelas coisas que um homem passa, ela não vai ser um pai, nunca vai tentar suprir a falta da melhor forma possível. Foi isso que eu fiz, tentei suprir a falta da melhor forma possível, mesmo eu tendo aquela jornada, né, múltipla, eu trabalhando, cuidando de casa, cuidando das minhas filhas, levando para a escola, levando para médico. Quando eu ficava doente, todos nós íamos para o médico, porque eu ia deixar as meninas em casa sozinhas? Não ia, né? Então, para onde ia, todo mundo me conhecia, porque eu chegava sempre com as 3 meninas. Eu não saía de casa com as 3 meninas ficando sozinhas em casa. Eu sempre fazia o possível para levá-las. Então, eu consegui organizar as minhas tarefas, a minha agenda, de acordo com as agendas delas. Escola, curso, tudo delas era prioridade, eu organizava e aí eu encaixava as minhas obrigações. Eu tinha que trabalhar também, né? Então, as minhas obrigações de trabalho, tudo, eu tentava organizar e fazer aquele maravilhoso que só a pessoa que é mãe solteira ou pai solteiro sabe como é. E é muito difícil. E eu digo, inclusive, para elas, hoje em dia, eu dei para vocês os meus melhores anos de vida. E é verdade. Eu dei os melhores anos da minha vida para as minhas filhas. Isso foi muito bom. Eu faria, não faria, com certeza. Quero fazer de novo? Não. Agora é uma outra fase da minha vida. Já passei por essa fase. Mas, graças a Deus, sou muito grato a Deus por ter me dado essa bênção de ter criado sozinho, sem rede de apoio, sem ter ninguém se metendo na minha educação, por ter muitas vezes olhado para o lado, olhado para todo canto e não ter ninguém para compartilhar uma angústia minha. Passei por cada situação nessa minha vida e aqui eu compartilho com vocês essa minha experiência e essa nova fase também da minha vida, que já começou há um certinho tempo, porque, como eu disse, a minha filha caçula já tem 20 anos, as minhas filhas mais velhas já saíram de casa, então, há um certo tempinho, eu já estou nessa minha nova fase, que é a nova fase em que agora eu estou privilegiando, eu estou focando, estou dando prioridade a mim, coisa que antes eu não podia, porque minha prioridade sempre foram as minhas filhas, né? Quem tem filho sabe que
A prioridade da gente é e tem que ser os nossos filhos. E eu quero saber o seu comentário. Você, e aí? Você é mãe solteira, pai solteiro? Compartilha aqui. Comenta também, né? E dá seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.